Vítor Emanuel Lini Santos, a caminhos 36, desde 2005. A chegada ao Casense foi através de um convite de um colega meu de faculdade, que o irmão dele tinha relações de proximidade com a direção do clube e perguntaram que estavam a recomeçar um projeto, um clube histórico de Coimbra, mas que estava a reiniciar a prática desportiva na promoção de futebol. E convidaram-me, eu estava na Faculdade de Desporto, e convidaram-me e eu aceitei o projeto com muito gosto e muito interesse. Sim, de longe eu nem conhecia o Casense, apesar de ser praticante da modalidade de futebol em Coimbra, mas na altura em que eu fui praticante, o Casense estava inativo na sua atividade da prática desportiva. Eu não conhecia o Casense como clube, conhecia o Casense como localidade e um campo que eu via aqui da Via Rápida. Olha, foram tempos muito interessantes, porque foi o meu primeiro projeto como treinador e conheci uma realidade que foi muito interessante num aspecto, que é um clube muito modesto, um clube muito pequenino, com as suas condições muito peculiares, falando assim, mas que na altura, se não me engano, acho que eu trabalhava juntamente com outros dois treinadores, com outras experiências, com outras vivências do futebol, e os três, arrisco-me a dizer que cada um à sua maneira conseguimos promover a prática desportiva do futebol às poucas crianças que cá tínhamos, mas com muita felicidade. Isso é uma pergunta difícil e podia dizer que é uma pergunta que me obrigava a ter dois tipos de respostas, porque as pessoas sabem que eu tive dois momentos no Casense, mas vou começar a falar pelo primeiro momento, que é o momento que eu cheguei, desde 2005. Eu tive aqui, se recordo, acho que foram 6 anos, 6 épocas seguidas, 2005 a 2010, e vi o clube crescer desde o momento que eu cheguei, em que só tínhamos 3 equipas, se calhar 40 atletas no máximo, e saí daqui com 150 atletas, e quase com todos os escalões de futebol 7 e a iniciação de futebol de 11 já implementados, mas num clube onde, eu volto a repetir, que teve muitas dificuldades para se implementar, mas sempre manteve uma política de transparência e de uma prática desportiva onde os valores da felicidade e da formação eram muito mais importantes. Pronto, não fui eu que criei o slogan, mas fui alimentado pelo slogan e fui, se calhar, um dos missionários dessa missão que já me foi incutida em mim. É verdade que nós aqui no Casense formamos não só jogadores, formamos jovens, adolescentes, futuros homens e mulheres, também já tivemos cá muitas atletas femininas, mas o formar, para mim, acima de tudo o ganhar, é o formar para com qual objetivo. E às vezes o saber ganhar, o saber perder, o saber estar num jogo, o saber estar num treino, o saber partilhar um balneário, são todos os aspectos que nós, e eu, como treinador e também como coordenador neste clube, tentei incutir junto das minhas equipas de trabalho esse objetivo. Foi muito, muito importante e era, sem dúvida, um dos pilares que eu, ainda hoje, mesmo à distância, assumo que é o diferenciador do Casense. Sim, é verdade. Eu, quando saí em 2010, eu saí de um clube que cresceu em termos de atletas e de equipas. No entanto, as condições de prática esportiva eram as mais tradicionais. Era o famoso, desculpem a expressão, o campo de terra batida, o nosso campo peladinho, que me deu muitas alegrias, deu-me muitas batalhas, entre aspas, também, mas saí com esse campinho na memória. Passados uns anos regressei e vejo um clube de cara lavada, mas só mesmo da cara lavada, porque o espírito, a missão, o objetivo era o mesmo. O meu regresso ao clube, eu tive um interregno, se não me engano, acho que foram 5, 6 anos também, da minha saída para o meu regresso.
Foi um regresso muito positivo. Regressei para o clube para um projeto muito mais do que ser treinador, liderar um grupo de trabalho neste projeto formativo, ser coordenador, mas o bichinho treinador alimentou-se muito e dava também, às vezes, algumas importâncias e até necessidades de aplicar a minha sabedoria, falando assim desta maneira, junto dos nossos atletas, foi muito positiva. Mas, sou sincero, quando cheguei a este clube, passado 6 anos, como eu disse há bocado, vê-lo de cara lavada foi surpreendentemente positivo. Mas mais positivo foi verificar que a máxima ainda se continua a manter. Epá, isso é uma pergunta estranha, que eu vou falar mal aos treinadores, não, estou a brincar. Não, a diferença logo é a diferença de intervenção, de ação. Eu, como treinador, o meu foco principal, e falo por mim, é os meus atletas, é o meu grupo de trabalho, é a minha equipa. É com eles que eu trabalho, é com eles que eu quero desenvolver, é com eles que eu quero aperfeiçoar e é com eles que eu quero formar. Como coordenador, estás num patamar de liderança diferente, porque não lideras um grupo de atletas, lideras um grupo de agentes que lideram esses mesmos atletas. E mais do que liderar, incutir políticas de partilha, experiências, as melhores estratégias possíveis para o bem-estar comum de todos os atletas, de todos os treinadores, mas acima de tudo de todo o clube. E essa é a grande diferença para mim de coordenador para treinador, que um lidera um projeto de uma forma mais, de gama ampla e o outro são os atletas, é o trabalhar no terreno. É verdade, o processo de certificação, em termos práticos, começou comigo. Eu sei que já era um projeto que estava aí na gaveta de uma estrutura técnica anterior, mas quando se analisou, quando começamos a pôr em prática e a ver as possibilidades de implementar este projeto, começou comigo. Se eu sou parte integrante desse projeto ou parte essencial, eu posso dizer que sim no sentido que se eu dava e dei muito de mim a este clube, e sendo esse um projeto de reconhecimento perante, neste caso, a tutela, a federação, e de seguir alguns procedimentos que são considerados ideais na formação esportiva, e sendo também um dos pilares do nosso objetivo da formação, é termos as melhores condições em várias políticas de formação para desenvolver o atleta, eu senti levar esse projeto à frente. Para mim isso foi um campeonato que foi duro. Tivemos muitas jornadas, muitos jogos a disputar, usando esta ironia, mas foi muito gratificante, não só pelo resultado alcançado, que eu só vejo foi uma vitória da nossa transparência, uma vitória da nossa imagem, do nosso acreditar que não é com pouco é possível, não, com o que nós temos é possível, porque também não somos coitadinhos, não somos aquele clube que não tem nada, bem pelo contrário, temos aqui muita coisa que se calhar só quem cá está, e quem vive e quem tem o prazer de saborear consegue sentir isto. E a certificação foi, sem dúvida, uma das grandes batalhas, mas das grandes vitórias que consegui abraçar e concluir em prol do clube, e rodeado claramente de pessoas que me ajudaram e muito neste processo. Sim, foi uma época quase histórica, e acho que aqui o quase pode-se resumir ao título que faltou ganhar por aquela equipa, mas não é só aquela equipa em questão, também o clube que gosta de promover as melhores condições para alcançar esses objetivos desportivos. Foi muito gratificante, foi muito lutador. Arrisco-me a dizer, e eu passei muito esta palavra como treinador na equipa de júniores, passei muito esta frase que quanto aos fora e quanto aos dentro nós vamos tentar ultrapassar todas as barreiras, e se calhar quando ninguém acreditava, e eu peguei no projeto e a equipa numa fase, acho que
pior era impossível. Estávamos em último lugar, se não me engano, e o primeiro jogo que eu tive acho que foi logo uma derrota, e acabamos esse campeonato em segundo lugar, com os mesmos pontos do segundo e acho que é um ponto do primeiro, agora não me estou a recordar muito bem, mas foi uma luta muito constante, todos os dias, a trabalhar aqueles atletas que se dedicaram de corpo e alma ao clube, com muitas dificuldades sentidas, porque éramos um clube, ou uma equipa neste caso, que eu posso arriscar que não era muito respeitada, mas isso a mim eu nunca liguei muito ao que os outros pensam, é aquilo que eu penso. Mas fomos uma equipa que acho que entrou em todos os jogos com o objetivo de ganhar o jogo, mas com os nossos princípios do clube, saber estar, saber defrontar o adversário, saber respeitar, e isso foi se calhar a principal conquista, que depois foi associada claramente aos resultados que foram sendo vitoriosos e nos deu a possibilidade de subir. Sim, é verdade. O Casense, se calhar, é o clube que tenho mais currículo e mais tempo de casa e se calhar é onde passaram maior quantidade de atletas por mim. E essa lembrança de ver um atleta com 5 anos e se calhar já tem agora 25 anos, não sei, às vezes nós pensamos que estamos a ficar velhos, mas não é que nós vamos ficar velhos. Os miúdos, os atletas crescem e é muito gratificante, mesmo muito gratificante, ouvir o mesmo sorriso daquele atleta de 5 anos e depois agora aquele adulto, se calhar com 20 anos, e identificar-te e reconhecer-te, nem que seja só como um simples cumprimento, um bom dia, que fizeste parte, foste mais um, que fizeste parte para o sucesso e para a evolução desse jogador e dessa pessoa neste caso. Sim, é verdade, estou longe, todos sabem, não é fácil e não vou mentir que não é um acompanhamento cíclico como eu gostava de ser, porque as diferenças e a acessibilidade às vezes até ao interface multimédia que há cada vez é melhor, é verdade, mas às vezes os timings não são os mais corretos, mas é bom às vezes ver o tão pouco, mas que sabe tão bem e tão muito. E ver umas pequenas fotografias, uns pequenos vídeos, pequenas reportagens, e até às vezes fora da comunicação social do próprio clube, às vezes as melhores mensagens que eu recebo, a melhor comunicação, informação, é como também respondemos há bocado, são os terceiros no clube, os pais, os ex-atletas, os ex-treinadores, alguns que ainda com ligação diretamente ao clube, mas são esses também que nos fazem sentir esta ligação que é muito forte, mesmo estando a mais de 8.000 km de distância. Boa pergunta, muita gente deve querer saber a resposta. Para já eu não vou dizer regressar ao Casense porque eu nunca deixei o Casense. Sabem disso, estou longe, posso estar ausente, posso não estar vinculado profissionalmente ou laboralmente com o Casense, mas tenho sempre uma ligação muito forte, emocional e quase até familiar com este clube. A regressar a Portugal, que será um dos futuros, e a possibilidade de novamente vir a colaborar no Casense, é sempre um cenário que estará sempre em cima da minha mesa. Nunca vou discutir um outro cenário, que se houver condições de ambas as partes poderem ter um projeto em comum, será claramente bem-vindo. É verdade, não nasci casense, mas se calhar fui, usando uma expressão agora muito na moda, fui infectado pelo casense. O casense para mim é família, para mim é união, é mais do que um clube, é mais do que um sítio para trabalhar, para promover a minha formação académica e profissional em prol da evolução dos jogadores. Para mim o Casense é uma partilha e essas partilhas são e claramente que ficarão muito na memória de todos os acontecimentos que já vivenciados aqui. Tinha que fazer aqui ir ao baú buscar. São várias, mas se calhar
e não querendo esquecer ninguém e não ferindo suscetibilidades, é assim, a minha primeira temporada no Casense, antes do Complexo Esportivo Casense existir, o nosso famoso Campo Pelado, eu tive aqui muitas histórias, muitos atletas a virem para cá em que vinham sem chuteiras, sem nada, e o facto de partilharem só 3 ou 4 bolas que nós tínhamos juntamente com eles, era tranquilo. Era uma coisa tão simples, promovia-se tanto prazer, mesmo assim. Mas assim, casos mais caricatos, bons ou maus, ou menos bons. Estou-me a lembrar, se calhar, dos vários torneios que nós fizemos aqui, que demonstramos que um clube ou uma instituição desportiva, quando quer, consegue dinamizar e promover esse tipo de eventos. E acho que esses eventos, nessa primeira fase do Casense, que era um clube muito modesto na altura, agora não, agora é um clube para mim muito grande, foi marcante, porque acho que era uma prova prática que nós conseguíamos promover, mas ainda, nesses tempos, sei lá, a comunhão que havia com os atletas e com os encarregados de educação e entre todos, até mesmo entre os adversários. A gente chegava aqui ao final de um jogo, se calhar tivemos muitas vitórias e muitas derrotas, mas havia um convívio entre todos muito saudável, isso é intoxicante, pela positiva, foi bom. A minha segunda fase é diferente, porque estamos, se calhar, também numa fase em que a informação é muito mais facilitada e a partilha muito mais promotora de comunicação e de informação, e aconteceu aqui muitos episódios interessantes. Os resultados, algumas vitórias e algumas derrotas também foram bastante sentidas. Os troféus conquistados, seja em que panorama for, panorama de torneios ou panorama até de algumas classificações desportivas, foram muito bem saborosas até. Há um marco desportivo, não vou falar pessoal, mas desportivo, que acho que aqui foi, se calhar, das minhas maiores conquistas que tive aqui, que foi a possibilidade de abraçar o projeto da certificação da Federação e consegui levar o Casense. Eu lembro-me da primeira vez que nós tivemos uma reunião na Federação e eu fiquei muito orgulhoso, que eu presenciei essa reunião, de estarmos entre os 18 maiores clubes ou maiores de Portugal. Nós éramos o 19º, éramos o único clube do distrital com representatividade em Portugal lá, e isso foi um motivo muito de orgulho, porque assim, parece que somos mesmo lá pequenininhos, mas estamos a pensar como gente grande, mas acima de tudo não é pensar, estamos a fazer muita coisa como gente grande. Isso foi um marco muito significativo para mim, foi uma grande conquista. Que pergunta injusta agora. É assim, eu vou ter que responder bem. Não foi uma equipa, foram várias equipas, como é óbvio, e quem vai ouvir e ver já está todo contente. Mas vou, se calhar, fazer aqui tentar, vou-me esquecer de alguém, certeza absoluta, ou de alguma equipa. Vou tentar aqui descrever um bocadinho o histórico. A minha primeira equipa que tive aqui foi muito marcante. Lembro-me que, e pode ficar registado, não é mentira nenhuma, que acho que ganhei 1 ou 2 jogos. Perdi muitos jogos, mas foi uma equipa que estavam cá com diversão, eles perdiam o jogo e saíam do campo felizes. Se estivesse a chover, eles nem queriam vir para o balneário, que queriam tomar banho no campo. E foram os meus primeiros atletas. Arrisco-me a dizer que acho que comecei só com 8 atletas ou 9 atletas na equipa de futebol 7 de infantis, que hoje já são todos homenzinhos, alguns até já são treinadores, conseguiram também continuar também com esta paixão do treino. Mas pronto, essa equipa foi marcante, foi a primeira. Depois tive outras equipas interessantes. Lembro-me que logo a seguir fiz parte de um projeto de uma equipa aqui de escolinhas, que foi um projeto há 3 anos. Depois houve ali uma parceria também com um outro colega meu, que conseguimos ver um crescimento exponencial dessa equipa muito bom. Primeiro ano
muita derrota, um segundo ano assim meio termo, ora ganhámos, ora perdemos, no terceiro ano já não soube, ou soubemos muito pouco que era o sabor da derrota. Então falo da derrota do resultado desportivo, porque o processo formativo estava sempre embutido. Depois da primeira equipa de iniciados, nesta nova fase do Casense, também foi muito interessante, porque foi abraçar o futebol de 11 num clube que já tinha abolido, por vários motivos, a prática de futebol de 11 e parece que foi um renascer de algumas tradições que este clube tem, e foi muito giro, muito interessante, e acabamos, se eu bem me lembro, nesse primeiro ano logo, a primeira volta, lá em cima, lá em primeiro lugar ou em segundo lugar. Depois sim, acabamos para aí em quinto ou em sexto lugar no campeonato, mas foi muito, e com muitos jogadores que até eram infantis, recordo-me também disso. Depois, isso foi sim uma forma histórica, a minha primeira fase. A segunda fase, posso admitir que tive aqui 3 momentos, se calhar, porque ao fim e ao cabo foram 3 equipas que tive, em várias épocas. A equipa de júniores, que foi uma equipa que não foi, eu fui treinador da equipa já no decorrer da época. Acreditei muito nos jogadores, tínhamos uma equipa muito forte do ponto de vista equipa, união, mas precisava de se acreditar em si. E se eles não acreditavam neles, era muito difícil. E essa equipa de júniores, que ficou à beirinha de um título de campeão distrital e consequentemente, uma possibilidade uma subida ao campeonato nacional de júniores, foi uma equipa muito marcante. Mas depois eu volto aqui outra vez à máxima. Eu aqui neste clube tenho um prazer enorme de treinar camadas mais jovens. E treinei depois uma equipa de infantis, uma equipa de infantis B, acho eu, que eram miúdos do primeiro ano e alguns ainda benjamins. E essa equipa, se calhar ninguém acreditava. Nem os próprios miúdos, nem os seus de erradicação. Acreditavam no quanto nós conseguimos ultrapassar vários obstáculos. Inclusive, eu lembro-me de ter uma reunião, uma conversa com os atletas, com o clube e com os pais, mas de uma forma, cada um na sua vez, em que eu digo assim: nós não podemos ir para o apuramento campeão, não podemos ir, porque se vamos lá, o processo formativo de ganhar, de aprender com a vitória, de aprender com a derrota, vai ser queimado, não vai ser alcançado. Eu tive N reações dos meus pais e dos meus atletas, e até a própria direção, assim: então, mas se tu estás lá, é por mérito teu e mérito da equipa, porque não? E eu pensava um bocadinho mais à frente: mas a mim não me interessa ficar em quinto ou em quarto lugar, se calhar preferia disputar o nível formativo mais adequado à minha equipa, mas pronto, lá ficamos. Lá fomos nós para o apuramento campeão, e pronto, desportivamente não teve tanto proveito como estava a ter, mas teve muito proveito em termos de saber confrontar e estar num jogo com equipas superiores a nós, em termos esportivos. E agora vou terminar com a minha última equipa, que foi uma equipa que me marcou tal como a primeira, que eu vim para o Casense, e é a minha última aqui. Marcou-me também na mesma lógica de pensamento, que peguei no primeiro ano, acho que tive com a equipa 3 anos, se não me engano, ou 2 anos e meio, agora estou na dúvida, mas sei que peguei na equipa no primeiro ano, desportivamente falando, eram só derrotas, mas muito trabalho, havia vitórias ali muito interessantes. Recordo-me um jogo, eu vou ter que agora identificar um jogador, porque peço desculpa a todos os jogadores que não identificar, mas vou ter que identificar este. Recordo-me um jogo a perder 1-0 no campo do Sernás contra a Escola Offside, e de repente o Carramanho pega na bola e faz um igual. E eu lembro que só tinha um suplente na altura nesse jogo, que era o Carlitos. Nós a celebrar, eu já não celebrava um golo com tanta felicidade, porque vi os meus miúdos todos a correr uns para os outros, e depois nós ganhamos 4-1. E acho que esse jogo, desse escalãozinho de Traquinas, foi um jogo da diferença, porque vinha ali um resultado de quase 10 meses de trabalho. Foi naquele jogo que foi a aplicação daqueles 10 meses de trabalho, um simples passo, um simples remate, uma simples comunicação. E a partir daí foi sempre a subir. Acho que aquela equipa conseguiu provar que com o trabalho
no seu devido tempo, no seu devido timing, é possível alcançar as tais vitórias, que todos querem, como é óbvio, todos querem, mas modéstia à parte, e quem me conhece, e aqueles meus jogadores sabem, e os meus pais daquela equipa sabem, eu importava muito mais do que a vitória, era a formação. Eu tinha miúdos que chegaram ao ponto de dizer a adversários assim: o ano passado nós perdemos, e estávamos, hoje ganhamos, por isso para o ano vais ter. Isto é contagiante. Estes pequenos em idades de meninos com 9 anos, ouvir isto é extremamente contagiante. E ter a possibilidade de ver esses miúdos crescerem como jogadores, com princípios, com valores, com educação. Também tinham birras, também ralhava com eles e bastante, mas mais do que a parte esportiva, era a parte da comunhão, da sociedade que eles sentiam, que tinham, notavam-se que tinham prazer em estar no jogo, em estar no treino. Claro que queriam ganhar, eles todos querem imitar aqueles que vêm na televisão, e faziam isso no jogo, e eu dizia para não fazerem isso, porque Ronaldo já há muitos, mas vocês são vocês mesmos. Foi muito, muito interessante, foi um projeto que me deu muito orgulho, esta última equipa, trabalhar. Já falei deste gol do Carramanho, não é? Sei lá. Tantos golos. Eu não vou mentir, não me consigo identificar um gol, porque foram tantos, e às vezes houve golos que não promoveram vitórias, houve golos que nem promoveram empates, mas em todos os escalões tive golos, como também, usando agora o contrário, boas defesas. Também tive boas defesas dos meus guarda-redes, que marcaram o jogo não só por si só, mas o momento que a equipa atravessava. Não consigo identificar, sou sincero, não consigo identificar assim um golo ou uma defesa que me tenha marcado. Um momento. São vários, mas eu vou ter que recordar, se calhar não é do momento, mas é de um compromisso e de uma relação que, me desculpem todos aqueles que sabem que eu sempre lidei com toda a gente de uma forma igual, uns e outros, mas há uma relação, há um momento, que são vários momentos, que me marcou no Casense e marca e continua a marcar. Que se chama, essa relação é com o nosso velhinho, presidente Luís Gaspar, que foi a pessoa que não me conhecia lá nenhum, recebeu-me, sempre disse as coisas de olhos nos olhos, sempre foi muito frontal comigo. Tivemos alguns dissabores, às vezes até algumas sensações de injustiça, mas houve sempre frontalidade e honestidade para ultrapassar qualquer adversidade que fosse acontecendo. E isso transformou a relação que nós temos, construímos, uma relação baseada na confiança, até no companheirismo. Eu acho que, brincando agora, fui jantar mais vezes à casa dele do que à minha casa. Durante uma semana de trabalho, isto brincando com a situação. Não, mas é um momento que marca, porque sei que o Luís e eu, cada um na sua área de intervenção, temos os dois, ou quisemos os dois demonstrar o quanto é ser casense ou fazer parte do Casense. E aquelas pequeninas ou grandes homenagens nas nossas festas de apresentação, nos palcos, entre aspas, que nós também tivemos aí muitas vezes, nas reuniões que tivemos com várias entidades, aquele braço direito, e agora, será que era eu o braço direito dele, será que eu é que era o braço, ou ao contrário, não sei, mas é o momento que mais marcou, porque já tive noutros clubes, também sabem disso, e tenho relações boas com os outros clubes, mas a relação com o Luís Gaspar, se calhar, é o momento, por isso eu estou aqui a ironizar o momento, a identificar uma relação que mais me marcou e mais me marca no Casense.
tanta coisa. Ser casense é tanta coisa. É ter uma paixão pura e inocente de jogar futebol. É ir para um campo, jogar num adversário, seja em nossa casa, seja em casa do adversário, mais do que... E não é só vestir equipamento e ter o símbolo, não, é mais do que isso, é levar quase, pelo menos eu continuo a repetir-me nisto, levar esta missão para outros, tentar contagiar outros, até adversários, que aquilo que nós fazemos é tão bom que também tem direito a ter o seu lugar na história, também tem direito a marcar a sua posição em Coimbra. E ser casense é isso, não é fácil, não é garantido, não é ir para um clube onde se calhar ainda nem entramos e já ganhamos o jogo. Não, aqui é muito diferente. Aqui é um clube em que o teu trabalho é reconhecido, mas não é só reconhecido com os obrigados, é reconhecido pelos teus atletas, pelos teus enrascação, pela tua estrutura diretiva que te acompanha, que faz muitos esforços e às vezes esforços que ninguém sabe, mas que te dão as melhores condições que se calhar alguns clubes prometem e não dão, por exemplo. Eu não me queixo porque nunca tive isso em algum clube, mas ser casense é único. É ter uma camisola branca com uma faixa preta a atravessar e ir para dentro do campo e não saber qual vai ser o resultado lá, mas saber que fizeste tudo para que a tua satisfação, que o teu querer, que o teu acreditar, que a tua formação, isso sim, seja vitorioso.